Bom, como a gente viu, choveu ao longo desses últimos dias também na região sul do país. Por isso que a umidade do solo se elevou por lá e temos aí um solo praticamente saturado, especialmente no oeste dos 3 estados, porque a chuva ganhou intensidade aí no finalzinho da semana passada. Agora a expectativa é que para esses próximos dias a chuva ainda persista, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, e vai ainda trazer algum atraso para as atividades de campo, como por exemplo as colheitas, tanto do milho quanto da soja lá no estado do Paraná. O acumulado mais elevado pode chegar até os 70 milímetros aqui no sudoeste do estado gaúcho. E vemos então que a expectativa é que conforme essa nebulosidade, essa chuva retorne, as temperaturas já não subam tanto no período da tarde, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul. Mas a expectativa é que para a próxima semana essa chuva já volte a diminuir de volume, as aberturas de sol vão ser maiores, é por isso que as atividades de campo conseguem seguir sem maiores dificuldades a partir então do dia 19 ao dia 23 de fevereiro. Os acumulados mal vão passar então dos 15 milímetros e é por isso que o sol deve predominar mais tempo. Agora, na região sudeste, como choveu muito no estado do São Paulo e também oeste e sul de Minas Gerais, temos então um solo praticamente saturado. Isso vem trazendo alguns problemas para algumas lavouras e agora essa perspectiva que para os próximos dias o tempo volte a ficar mais seco ainda ajuda bastante aí na condição do solo, que já não deve ficar tão encharcado. Teremos acumulados em torno dos 15 milímetros. Infelizmente, a chuva diminui lá no norte de Minas e no Espírito Santo, que ainda pode agravar um pouco mais a situação. E a expectativa é que a temperatura volte a subir mais no período da tarde por conta da falta, então, de nuvens tão carregadas. Agora, para a próxima semana, a expectativa ainda vai ser de tempo mais seco sobre o norte da região. Infelizmente, essa chuva realmente começa a diminuir bastante. Inclusive, o estado de São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais, ainda seguem com predomínio de tempo mais seco e ensolarado e chuvas com baixos volumes acumulados. Por isso que as atividades de campo por lá vão seguir sem maiores dificuldades e a expectativa é que a umidade do solo ainda se mantenha em bons níveis. Agora, o que a gente espera aqui para a região centro-oeste? Como choveu bastante e a umidade do solo subiu bastante também no estado do Mato Grosso, Goiás e leste do Mato Grosso do Sul, a expectativa já para esses próximos dias é que essas chuvas voltem a diminuir e isso vai então trazer uma melhora para as atividades de campo, principalmente na metade sul do estado do Mato Grosso. Então, as atividades como colheita e também o plantio ainda pode seguir aqui sobre essa região, pois o acumulado não vai passar desta vez dos 15 milímetros. Agora, por outro lado, o norte do estado do Mato Grosso ainda segue com problemas. As chuvas por lá ainda seguem um pouco mais volumosas e constantes. Agora, a expectativa é que as temperaturas ainda voltem a subir mais. Isso vai ajudar na evaporação aí do solo, principalmente no estado de Goiás. Agora, a expectativa lá para a próxima semana vai ser ainda de tempo mais seco em grande parte da região e isso vai favorecer bastante as atividades de campo até pelo menos dia 23 de fevereiro. E aí sim, essa colheita e também as atividades de plantio conseguem seguir sem grandes dificuldades, inclusive na faixa norte do estado do Mato Grosso. Agora, o que a gente vê aqui na região norte do país é que como choveu bastante, a umidade do solo se elevou e temos um solo praticamente saturado, salvo por Roraima, que ainda não teve volume de chuva significativo e o tempo lá segue bem seco, ensolarado, aumentando o risco, inclusive, para as queimadas. Agora, a expectativa para esses próximos dias vai ser que essa chuva comece a retornar aos poucos para o oeste do estado do Amazonas, Acre e também aqui para o estado de Rondônia. E nas demais áreas, a chuva volte a diminuir, como o estado do Tocantins, que passa a receber apenas 15 milímetros para esses próximos dias. O tempo ainda vai seguir bem abafado e para a próxima semana, a chuva diminui de uma maneira geral em grande parte da região. Ainda temos chuvas um pouquinho mais concentradas para o oeste, mas desta vez o acumulado mal vai passar dos 30 milímetros. E a chuva, mais uma vez, continua aí com baixos índices acumulados no estado do Tocantins, variando dos 5 até no máximo 15 milímetros. Agora, a região nordeste, como teve chuvas ao longo desses últimos dias, já começou aos poucos a recuperar sua umidade do solo, principalmente aqui no oeste da Bahia, Maranhão e também divisa com o sul do Piauí. Aos poucos a gente vai ver uma melhora também nas demais áreas, onde a chuva conseguiu ser um pouco mais abundante. Mas a expectativa já para esses próximos dias é que, infelizmente, as chuvas já vão diminuir bastante e o tempo volte a ficar mais seco e ensolarado no estado da Bahia, onde o acumulado mal vai passar dos 5 milímetros. Isso ainda pode trazer transtornos, mesmo porque para a próxima semana a expectativa também será de tempo mais seco sobre o estado. Isso pode agravar um pouco a situação do solo, mas ainda deve chover um pouquinho mais, principalmente entre o estado do Maranhão e também divisa com o Piauí.